E o uso de esteroides sem orientação devida pode ser ainda pior quando sem procedência. O consumo de anabolizantes cresce silenciosamente no Brasil, só que não há dados oficiais confiáveis, até porque parte das compras é feita no mercado ilegal. Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso de unidades falsificadas dos medicamentos Decadurabolin e Durateston. De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada após a agência ser informada sobre a circulação no mercado brasileiro de unidades falsificadas dos medicamentos. Hoje a gente vê uma disseminação do uso de anabolizantes, principalmente na parte jovem da sociedade, de uma forma muito indiscriminada, né? A gente tem a parte médica, o CRM, ele tenta dar uma segurada na compra desses ativos, tendo receita médica, controle especial, tendo CID, porém, a gente vê que tem uma prática meio que clandestina que faz com que as pessoas acabem utilizando esse uso de anabolizantes, uso até de medicações para cavalo, que é utilizado de modo veterinário em seres humanos, para atingir o corpo perfeito, ou seja, para ter uma hipertrofia, para ter um emagrecimento, isso sem ter um acompanhamento médico, mas o principal também é sem ter uma qualidade de saúde para fazer uso desses ativos, vamos dizer assim. Em relação ao clandestino, as pessoas procuram o mais barato, que sai caro para a saúde. O mesmo acontece com os suplementos alimentares. A compra precisa ser feita em locais de confiança. O consumidor, se não pesquisar bem, pode acabar levando o gato por lebre. Existem órgãos que fiscalizam isso, a Anvisa, o Ministério da Saúde, órgãos paralelos, a Benutri, Brasnutri, né? O pessoal fala muito sobre amino spike, é um método usado pelos falsificadores, onde você utiliza aminoácido de balanço nitrogenado inferior, né, e coloca lá na molécula total de proteína. O consumidor ele não sabe disso. Então ele vai lá e consome a proteína, aí você vai lá, a cada 30 gramas do pó, você tem 24 gramas de proteína. Só que você não pega aquela molécula de proteína para quebrar ela para saber que aminoácidos realmente tem ali. Se ele é um aminoácido de alto valor biológico ou de valor biológico inferior. É onde está a fraude. E isso é perigoso. Então, a maioria dessas fraudes, elas estão na internet, em sites hospedeiros, marketplace. Para não errar e acabar no prejuízo, o empresário dá o caminho das pedras. Então a gente sempre dá o conselho, o Body Shop sempre dá o conselho quando a gente se depara com esse tipo de objeção, que é, eu comprei pela internet, paguei mais barato, é onde mora o perigo. Então assim, o certo seria, se comprar pela internet, comprar em site de laboratórios, onde você garante a originalidade do produto e validade, que é importantíssimo, entendeu? Agora, o marketplace, o site hospedeiro, a gente sabe que tem gente honesta lá, mas que corre esse risco, que é muito perigoso. Então, o problema está especificamente nessa questão. A pressa por um visual bonito pode levar o cidadão a atitudes precipitadas e inconsequentes. O falsificado pode ser encontrado em qualquer lugar. Não só os anabolizantes e suplementos, mas o medicamento que virou o queridinho para emagrecer. O Ozempic, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, virou uma verdadeira febre. Gente, não existe milagre. O mercado negro não vai ter a capacidade científica de desenvolver um produto igual a indústria farmacêutica fez. E qual que é o grande problema? Provavelmente você vai estar pagando barato, mas é um barato que sai caro, porque mesmo esse barato aí não é tão barato assim, a chance de você ter o Ozempic ali é praticamente nula. Então a pergunta que é assim, eu estou pagando mais barato, mas o que eu estou colocando no meu corpo? Não sei. Imagina que o Ozempic ele é uma substância injetável, então eu tenho que colocar aquilo no meu corpo. Nós já pegamos aqui casos no consultório de pacientes que tiveram abscessos por medicação falsificada. Em hospitais a gente vê bastante. Então, a gente não saber o que está colocando
nos coloca em risco de estar colocando algo que possa, por exemplo, estar fazendo algum dano naquele tecido de gordura que você está colocando e aquilo possa fazer uma infecção, um abscesso. Isso é um dos casos mais comuns. Para a compra do medicamento é necessária a prescrição médica, mas nosso produtor, com uma câmera escondida, esteve em algumas farmácias e viu outra realidade. Tem um Ozempic? 1 miligrama? Deixa eu ver aqui. É 0,25 mais 0,5. É de 1 miligrama. Novo Nordiska, né? Cadastro de laboratório dela, o senhor já tem ou não? Não. Não tem. Eu tenho ideia do valor. Vamos lá. Valor padrão dela, R$ 863,40. Se tiver, ou se quiser fazer depois o cadastro do laboratório, ela fica em média aí R$ 750. Entendi. É o valor básico pelo cadastro deles. Legal. E vende normal sem receita, sem nada. Tá bom. Pega nada. Já popularizou. Hoje em dia o pessoal já tá dando pra emagrecimento. Pra emagrecimento, Essa febre, essa compra, independentemente de receita médica, né, que é o que causa, na verdade, o problema para esses medicamentos, para a grande maioria dessas pessoas, a gente pode estabelecer um link do uso do Ozempic com o uso dos esteroides androgênicos anabolizantes, ou seja, finalidade puramente estética, né? As pessoas saem utilizando esses artifícios, esses recursos, sem ter ideia do que deveria realmente ser feito para se obterem os benefícios e, claro, para que, no caso de um efeito colateral, ou para mesmo minimizar algum risco, o que poderia ser feito. E aí que gera-se todo o problema. De acordo com a plataforma Consulta Remédios, a procura pelo medicamento aumentou 91% no primeiro semestre de 2023. Com mais da metade da população brasileira, 55,4% com sobrepeso e quase 20% com obesidade, especialistas aprovam as novas opções de tratamento, mas destacam que o uso só deve ser feito sob indicação médica. O Ozempic, ele é um análogo de GLP-1, então ele é antagônico à insulina. Então ele tem tanto uma ação metabólica, tá, quanto uma ação hormonal. A ação metabólica que ele vai fazer no teu corpo é de diminuir o tempo de esvaziamento gástrico, então você fica com aquela sensação de que você está saciado. E essa sensação de que eu estou saciado faz com que eu não tenha vontade de comer. Então é por isso que muitas pessoas, quando tomam o Ozempic, também tem aquela náusea, a ânsia de vômito. É bem comum, né, os pacientes relatarem isso. E um dos pontos que ele faz é diminuir a insulina no corpo. A insulina é um hormônio que constrói. Ao estar diminuindo ela, eu diminuo aquela sensação de inchaço, de retenção de líquido. Porém, insulina constrói músculo. E é por isso que o Ozempic ficou tão falado de um tempo para cá, do glúteo do Ozempic, do rosto do Ozempic. Porque quando eu perco músculo, eu estou perdendo colágeno. E isso é o que vai dar tonicidade muscular. E é isso que a gente comenta muito com os pacientes. E é por isso que eu acho que quem faz uso de Ozempic e de drogas similares, como a Saxenda, Victoza, semaglutida e mais agora vai chegar no mercado Mounjaro, eles deveriam ter um acompanhamento médico e nutricional, principalmente para que eles façam isso de uma maneira correta, que eles consigam perder peso, mas preservando a sua massa magra. É comum o chamado uso off-label, ou fora da bula, para combater o excesso de peso. Porém, o especialista alerta que a medicação não é indicada para finalidades estéticas. Os estudos que foram feitos com o Ozempic foram feitos com pessoas com sobrepeso e obesidade. Então o Ozempic ele veio com força porque ele foi uma alternativa que nós tivemos à cirurgia bariátrica. Então, por exemplo, um acompanhamento de 72 semanas com o Ozempic chegou a ter uma perda de 15% da gordura corporal. A cirurgia bariátrica ela é um processo invasivo.
Eu vou tirar muitas vezes o teu estômago, um pedaço dele, quando é restritiva, né? E tem aquelas que são restritivas e além de tudo desabsortiva, que eu ainda tiro uma boa parte do teu intestino. Então, quando a gente faz isso, eu vou estar mexendo com sua absorção de micro e macronutrientes. Um Ozempic, um Mounjaro, quando você parar de usar eles, você não vai ter essa resposta para o teu corpo. E que o paciente, depois que parasse isso, a longo prazo não teria aqueles malefícios que talvez uma cirurgia bariátrica pode lhe causar. Só que qual que é o ponto? Se você também, do mesma maneira que você fez uma bariátrica, não tiver um acompanhamento, não fizer o uso da medicação pensando numa mudança de estilo de vida e de alimentação, a chance disso voltar é muito grande. Para quem quer formas esteticamente mais definidas e vultuosas, paga um preço caro se não bem orientado por especialistas. O principal, independente de ser um atleta ou não, é ter uma vida saudável. A pessoa tem que se debruçar sobre ter longevidade sem colocar a saúde em risco.